Audrey? Norma, have a cup of coffee, please. Sure. Ai, ai. Está chegando o fim. Cinematório Café Expresso, parte 16 de Twin Peaks. Eu sou o Renato Silveira. E eu sou Raquel Gomes. Faltam só mais 2 episódios, quase que um, né? Porque eles serão exibidos no mesmo dia. Então só teremos mais um fim de semana para curtir Twin Peaks, né? As novidades, né? Porque depois a gente pode rever quando a gente quiser, né? Exatamente. Temos essa felicidade, né? E Twin com Peaks certeza eu vou posteridade. rever. Com certeza eu vou rever, vendo um atrás do outro para ver como é que fica. Sim, Prestar sim. atenção em outros detalhes. Porque até então eu não revi nenhum episódio. Eu já revi Até então- 2 do comecinho da temporada e olha, faz uma diferença. Pois Você é, tem tenho outra certeza percepção. disso. Tenho certeza, então... Pois é, mas não soframos por antecipação, né? Vamos comentar essa parte 16 que foi bastante movimentada, um episódio, eu diria, recompensatório, né? E eu diria que nesse sentido fundamental, porque apesar dele não ter tido muito mais mistérios, né, como vem sido a tônica da temporada, de sempre criar mais dúvidas do que dar respostas, eu acho que era o momento exato, né, do David Lynch e do Mark Frost retribuírem, né, a nossa paciência, né? Então a gente teve nesse episódio pelo menos aí umas, eu diria 3 ou 4, né, confirmações de expectativas que a gente tinha aí até então, né? E vamos começar já falando da cena inicial em que o Bad Cooper, Mr. C, vai com o Richard até o local das coordenadas, né? Aparentemente um local próximo já de Twin Peaks, e ali ele para no meio da estrada, tem uma pedra, né? Uma rocha enorme, e ele fala pro Richard ir lá com o aparelhinho, né? Onde as coordenadas estão indicando, usa o Richard como cobaia. E a gente que já meio que não sabia qual que era desse menino, né? No episódio anterior aí a gente teve a confirmação de que ele era filho da Audrey, e agora, assim, o Cooper, assim, se é de fato filho dele, como ele dá a entender, né? Numa fala ali nessa cena, que é desapego, né, com o filho. Eu diria até assim um desinteresse, né, total, porque a forma como ele reage, né, ao desaparecimento do Richard ali naquele momento, ele só faz assim, que pena. Ele fala goodbye, son. Depois ele fala goodbye, son. Mas como assim, uma indiferença, né? Total. Se a gente considerar que foi ele quem estuprou a Diane, então, exatamente. Ele pode ter estuprado a Audrey e por isso ele pouco se importa com esse menino mesmo. Sabe? É verdade. Mas foi assim, uma cena, sabe? Pô, esse menino ninguém gosta, né? Então, que bom que sumiu mesmo. Mas eu levei um susto porque foi bem essa coisa, né? De eletricidade, de explosão, de... Eu achei que tinha caído um raio nele. Alguma coisa muito assim. Mas ele começou a queimar igual um fogo de artifício, né? Aos poucos, Total. assim, tipo o pavio vai queimando, assim, ele foi até sumir totalmente. E enquanto isso, quem estava olhando? Senhor Foot. I'm not your foot. Gente do céu, esse cara tá correndo ali, né? Um dos irmãos Horn. Jerry Horn. Ele tava correndo desde uns 3 episódios pra trás aí, né? Quando ele saiu lá do meio da floresta. Ele eu não consigo criar nenhuma teoria. Que assim. ali seja mais ou menos perto de Twin Peaks. Né? Eu também acho que sim, mas em relação a ele, eu
Sinceramente, eu ainda não consegui, assim, aquele binóculo, bolar nada. O binóculo... Ao contrário. Loucaço, aquele binóculo. Que, assim, não adianta nada. Acho que é melhor sem binóculo, né? Mas ele testemunhou. Exatamente. E foi a única cena com o Mr. C neste episódio. Né? E uma cena bem sombria, assim, em cor, né? Em clima. Sim. Fotografia bem escura. Com a música, né? Aquela coisa que me deixa tenso, né? Sempre que aparece aquela estrada escura assim, eu falo, puta que pariu, agora o bicho vai pegar. Mas aí, do final da cena, ele manda aquela mensagem, né? O emoticon, né? O sorriso, né? 2 pontos, tracinho, parêntese. Emoticon das antigas. Né? E all. Né? Tudo, né? Todos. Ou todos. ALL em maiúsculas. E daqui a pouquinho a gente chega no que essa mensagem vai desencadear. Porque antes temos que falar do que acontece em Las Vegas. Doug em coma, ou seja, depois de ter tomado aquela descarga elétrica no episódio anterior, temos o resultado disso. Ele entrou em coma, está ali no hospital. O FBI está em busca dele, né? Vai lá na casa, não acha ninguém. A Chantal e o Hutch estão ali no carro, naquele furgão também, querendo o Doug, né? E aí irrompe um tiroteio na rua, que é uma das cenas assim mais inusitadas, né, que a gente teve nessa temporada. Sim. Chega aquele vizinho que a gente nunca tinha visto, cara mal-humorado, né, rabugento, fala pra eles saírem da porta da garagem. Eles falam, aí eles respondem assim, né, não, sai daqui, a Chantal principalmente, né, manda eles se ferrar e tudo. Isso que eles já estavam tendo um diálogo super nonsense, assim, tipo, alguém morreu e ele tava devendo dinheiro pra ele e ele tava se sentindo mal com isso. E aí, cara, o tal do vizinho, que parece que trabalha numa empresa de contabilidade, né? Uma coisa assim, esquisita. Parece que ele é acreditado como o vizinho polonês, uma coisa assim. Ele tem um crédito ele é o vizinho estranho, careca assim, que chegou, ficou puto porque tava na frente da garagem dele, isso acontece. E aí ele decide tirar o carro, empurrando com o carro dele. E aí começa, né? Começa o tiroteio e vira uma coisa assim, o cara ele tira um AR-15 de dentro do carro, fuzila os dois. E o FBI só assiste. Só olhando. Uma cena assim que te deixa de boca aberta, né? Porque os dois eles são metralhados e acabou pra eles. Né? Acabou. Ou seja, o plano do Mr. C, né? Ele tinha enviado os dois lá pra poder matar o Doug, né? Já tinha matado os dois lá do escritório. Enfim, acabou, né? O plano do Mr. C agora com os dois já foi por água abaixo. Doug sempre sendo salvo. Mas os outros que eles mataram da listinha, né? Foi serviço feito, assim. Mas pro Doug morrer dessa forma. E legal os irmãos Mitchell lá falando, né? Tipo, nossas pessoas hoje em dia estão muito estressadas. Porque eles tinham ido lá levar comida, né? Eles tinham ido levar comida pra estocar lá. Porque eles são muito legais. E aí eles presenciam aquilo, até ficam assim apreensivos, né? Porque vem que tem carro do FBI também. Mas essa frase pra mim resume assim, né? As pessoas estão muito estressadas. Muito bom. E aquela vizinhança, vamos combinar, ou vizinhança estranha também, muito, né? Não é Twin Peaks, mas parece que tá num... Mas é bem típico do Lynch, né? Fazer esse tipo de coisa com essas coisas que são do American Way of Life, né? Essa vizinhança toda perfeitinha, né? As casas todas padronizadas. Sim. E aí ele vai e coloca essa situação, né? Do lado de fora.
É realmente coisas bem lynchianas. A falsa paz, né? É, exatamente. A falsa... Como que se diz? Quando tá tudo bonito. Enfim, é isso aí. É só na superfície. Exato. E aí vamos para o hospital novamente. E Doug acorda do coma. Na verdade, quem acorda... Quem acorda? É o nosso querido agente Cooper, 100% recuperado, né? Finalmente. O homem sem braço aparece pra ele e ele mesmo fala, né? Finalmente você acordou. E, cara, a gente tem ali, então, a música tema, né? Do Twin Peaks, tocando enquanto ele tá ali se vestindo, né? Ou seja, é ele mesmo, não tenhamos dúvida. Já o jeito dele falar, no jeito né? dele, assim, de se vestir, você já percebe. Ele tá 100% legal, mesmo, assim. Voltando ativo. Do jeito que ele sempre foi, né? Ao mesmo tempo gentil. A gente reconhece. Né? Super educado, né? Mas resolutivo. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Obrigado, tal. Nossa, ele voltou, assim, realmente, 100%, assim. Não te deu uma emoção, assim, sim, de ver ele de volta, emoção, né? Porque a gente tava querendo isso. A gente tava. Eu já tava me sentindo agoniada, assim, porque, sabe, você vê a pessoa naquela situação, você percebe que ela tá ali, mas ela não tá. E isso ele comprovou, né, quando ele foi se despedir da Jenny Ick. Nossa, que cena triste. Tadinho. Eu fiquei com muita dó, assim, dela e do filho, porque já tinha criado um vínculo. Mas, ao mesmo tempo, na expressão dela, dá pra você perceber que ela entende que não era ele, sabe? Ela, sabe, seja lá quem tenha sido você enquanto você estava comigo, sabe? Obrigada, assim. Mas foi triste. E ali a gente percebe também que ele estava consciente, né? Exatamente. Isso eu achei muito legal. A solução que Frost e Lynch encontraram para esse arco, né, do Doug. Porque poderia ser simplesmente assim, uma amnésia. Ele acorda do coma e tipo, ué, o que eu tô fazendo aqui? Né? Mas não. Ele estava consciente o tempo todo. Ele estava preso. Era preso. Naquele corpo, ou naquela... né, sei lá onde. Aquele transe. Em transe, exatamente. Vendo e ouvindo tudo, né? Naquele estado semi-catatônico ali. Mas a consciência dele estava operando o tempo todo, né? Ou seja, ele estava num semi-coma. Quase como se fosse isso, né? Porque quando as pessoas estão em coma, diz que se você conversa com elas, tudo, elas escutam, né? Elas só não conseguem reagir pelo estado mental. Mas que elas estão, né, percebendo tudo que está acontecendo ao redor, dizem, né? Agora, eu achei muito legal isso, porque a relação que ele criou, esse vínculo que ele criou com a família do Doug, né? E ele se importar com os dois e pedir pro Homem Sem Braço fabricar mais uma cópia dele, né? Mais uma tulpa. Porque eu acredito uma tulpa do bem. O objetivo é esse, né? Ele mandar o novo Doug lá pra eles, né? Assim, eu também acho. Viver com eles lá, porque eles não ficarem sem o pai e marido, né? Na hora que ele falou, nem passou pela cabeça que seria outra coisa, exatamente por isso, porque você vê que ele tá preocupado, sabe? Em deixá-los, né? E aí ele fala também, olha, eu vou voltar. Significa que ele vai mandar o Doug de volta, assim, a nova tulpa. E ele arranca um tufo de cabelo. Tipo o DNA. Seja, parece que fabrica a parte do DNA, né? Me preocupa se realmente consegue manter um padrão Doug de qualidade ali, porque coitada da Jenny, né? Vai ter o quê? Um terceiro marido. E pelo visto, o Doug original não era flor que se cheire, né? Porque... então primeiro, traía ele ela. Traía ela. Era um cara meio estranho, assim, né? Você via o jeito dele mesmo, né? Foi muito breve, mas era um cara meio esquisito, assim, né? Cabelo desgrenhado, assim. Uma primeira impressão, você não... E com uma amante, né? Então já não parecia ser uma boa coisa.
Mas realmente. E tem aquela coisa da semente também, né? Que é aquela bolinha que quando tá lá no Black Lodge, quando a pessoa evapora, né? Como foi o caso do Doug, quando ele voltou pra lá, virou aquela sementinha, né? A cabeça vira fumaça preta e aí fica aquela sementinha na poltrona. É uma sementinha ou é uma pérolazinha? É tipo uma pérola, mas ele se referiu a ela como semente, né? Ah, tá. Ele falou com o homem sem braço. Então, aparentemente, aquilo ali é a essência, né? Que permite criar essa nova cópia, né? Junto agora com o DNA dele. Enfim, foi uma cena muito legal e agora ficamos aí na expectativa da chegada do Cooper a Twin Peaks, o que poderá se revelar também algo surpreendente, porque você que nos ouve, você que acompanha o nosso Cinematório Café Expresso, dê uma olhada no fórum de comentários do episódio 15, porque os nossos ouvintes estão lá debatendo as teorias, né? E uma das teorias que a gente levantou aqui, inclusive, que era das linhas de tempo diferentes, né? De as cenas estarem sendo mostradas em épocas diferentes e não exatamente no mesmo tempo, elas podem se comprovar justamente com isso, porque aparentemente, segundo a nossa ouvinte Tá, um abraço, viu, Tá? Suas participações estão ótimas aí nos nossos comentários. Tá. Ela percebeu, revendo alguns episódios, que as datas não batem e que aparentemente as cenas com o Doug, elas se passam em um tempo anterior ao que está rolando em Twin Peaks. Então, pode ser que quando ele chegue a Twin Peaks, aí sim as coisas vão se encaixar, né? Interessante. Vamos ver, né, o que nos aguarda nesses 2 últimos episódios. O que me deixa assim ainda mais como é que eu vou dizer, ansioso, né, para assistir a esses 2 últimos episódios é porque aparentemente nós de fato chegaremos a uma conclusão da série. O Lynch no último episódio já começou a dar indícios disso quando ele fechou ali a historinha da Norma com o Ed e também a da Senhora do Tronco, né? Ele encerrou 2 subtramas ali, né? Duas subtramas de personagens clássicos, né? Então ali já me dava a impressão de que nós estamos realmente caminhando para a conclusão de Twin Peaks, de que não teremos um final aberto como foi a 2ª temporada, e aquilo ali, né, traumatizou muita gente que ficou esperando aí quanto tempo, né, 25 anos para poder ter uma resolução daquilo. Eu acho que nós estamos caminhando realmente para um fim. Nós provavelmente teremos o encontro dos 2 Coopers, e aí teremos a resolução disso, né? Como se ele vai ou não conseguir mandar o Bad Cooper de volta para o Black Lodge, né? Aprisioná-lo novamente lá. Tem que eliminar esse camarada. E teremos também provavelmente aí o encontro dele com o Gordon, né? Aparentemente eles estão também se dirigindo a Twin Peaks, né? Depois ali do que aconteceu com a Diane, que é outro arco que se completa, né? Ou não, porque ela é uma tupa. E onde está a Diane de verdade? Pois é, eu quis dizer mais no sentido dessa Diane que nós conhecemos nessa temporada, que tinha toda aquela suspeita de se ela estava do lado do Bad Cooper, se ela tinha uma agenda própria, né? Se ela estava trocando, né, para poder se infiltrar ali, na verdade querer ajudar, né, ou não, mas ali agora a gente teve essa revelação, né? Ela recebe a mensagem do Dark Cooper, sim, aí nós confirmamos, né, que estava se comunicando realmente com ele, sem intermediário, e aquela mensagem aparentemente ela, né, causa alguma coisa, né? É um símbolo ali, aquele emoticon com o todos, né, escrito, e aquilo ali desperta nela algo assim, que ela fica, né,
apavorada, né, aflitiva, e aí a gente vê que tem uma arma, né, na bolsa dela ali guardada. Ela vai para o quarto onde está ela sai lá do bar, vai para o quarto onde está o Gordon, a Tammy e o Albert, e aquela música vai crescendo e você já vai temendo, né? Pô, ela vai chegar lá, vai matar os 3, será? Mas aí a gente tem essa noção de que ela é e não é ao mesmo tempo, né? Porque aparentemente ela fica alternando de emoções ali, né? Ou talvez de personalidades, não sei. Mas enquanto ela está ali contando para eles o que aconteceu na última noite em que ela esteve com o Cooper, uma interpretação assim magistral da Laura Dern, né? Toda aquela coisa de rememorar aquela noite trágica, dolorosa, né? Ela contando que foi estuprada pelo Cooper, né? Uma dor realmente, porque não só foi um estupro, mas foi um estupro de alguém que ela gostava muito, que trabalhava com ela, que ela jamais esperaria isso, né? Então é algo assim que vem uma emoção muito forte e ao mesmo tempo ela vai olhando para o celular, né, para a mensagem, e vai voltando aquele ímpeto de fazer alguma coisa, de que algo parece que está fora do controle dela, meio que causa um gatilho, né, que traz nela essa vontade de pegar a arma e atirar, né? Você sabe-se lá como que isso aconteceu. E ela, nessa narrativa dela, ela também conta que o Cooper ela levou para o posto de gasolina, que deve ser aquele, né, todo queimado lá onde os lenhadores estavam. Todo queimado. Então temos ali uma série de revelações, né? E ela fala o negócio da delegacia também, né? Então é aí que eu suponho que agora os 3 irão para Twin Peaks. Também acho. Essa cena é muito tensa, assim, desde o início. Eu acho que todos, né, que ela recebe a mensagem, provavelmente é uma mensagem para que ela mate os 3. E por isso que, sabe, tenha dado essa tensão, Nossa, ela me passa a emoção tão forte, assim, porque a Laura Dern realmente fez um trabalho maravilhoso ali. E aí eu acho que é uma tulpa e ao mesmo tempo parte dela, sabe, da Diane real, tentando resistir de alguma forma, tanto ao que ela tem que fazer, né, que seria matar eles, quanto a tentar sair disso, assim. E é muito doloroso que ela conta, porque é um estupro e seria do Cooper, né, do Cooper com quem ela sempre trabalhou e sempre teve um bom relacionamento, assim. Aí, no caso, a gente já tem noção de que provavelmente era o Dark Cooper, né? Mas ela não tinha essa noção, né? No momento de quando aconteceu. Tipo, ela diz que quando beija, ela sente diferente, mas ela não tinha noção. E aí é um trauma, né? E sendo um trauma, isso me faz pensar muito sobre o quanto um trauma provoca a fragmentação de uma pessoa. E nisso o Lynch é muito inteligente, porque, sabe, trazendo isso pro real, assim, é possível ter esse tipo de fragmentação, sabe? De acordo com o que você vive, com o que você presencia. Então, você pode se perder de você mesmo, assim. E foi isso que ela me passou nessa cena. Mesmo ela sendo uma tulpa dentro da narrativa né, que o Lynch criou e tal, me passou muito mais essa questão, sabe? Essa fragmentação dela mesma depois desse trauma terrível. Perfeito. E muito bom. O que eu tava pensando também sabe, essa resistência dela, essa coisa de tentar tentar superar, sabe? Foi isso que me passou enquanto eu vi, assim. Ela tava pedindo socorro ao mesmo tempo que tava sendo ameaçadora pra eles, sabe? E aí, bom,
Eles 3 sem entender muito, né? Tentando ver o que surgiria dali, mas eles são agentes. Eles estavam preparados, obviamente. E eles já estavam de olho nela, porque já estavam desconfiando, né? Que tinha alguma coisa errada. Então, eles já estavam um passo à frente, digamos assim. E aí, quando ela tira a arma, o Albert, né, consegue atingir ela. Ah, não, foi a Tammy, né? A Tammy e o Albert, os dois atiram. Os dois? Sim. Ah, eu não lembrava que eram os dois. E aí, eles conseguem atirar antes. Mas foi muito, muito tenso isso, assim, pra mim. E aí ela vai pro Black Lodge. Ela é sugada, né? Ela desaparece, né? Igual acontece com os outros, ela desaparece. Mas é diferente. É diferente. Quando né? o Ray, por exemplo, foi pro Black Lodge, quando o Cooper matou, né? Ele desapareceu, assim. Ele foi sumindo, né? O corpo dele. A Diane não. A Diane ela foi mais sugada. Né? Dá pra ver a imagem, o vulto dela sendo puxado, assim, pro canto da tela. Até e eles quando chega lá. Né? Eles assustam com aquilo. Até quando chega lá no Black Lodge, né? Ela também tem... Acho que cada um tem um jeito de se transformar numa semente, nessa pérolazinha, né? Porque o jeito dela foi muito peculiar. Foi, o ombrinho mexendo. Ombrinho deslocando, assim. Uma coisa super estranha, Depois sabe? a cara foi recortando, assim, ficando preta. E aí virou fumacinha, igual o Doug. Aí... A fumacinha é algo incomum, essa fumacinha preta, inclusive. Mas o Homem Sem Braço fala a mesma coisa que ele falou pro Doug, né? Você foi fabricado. Sim, mas a resposta dela é ótima, né? Fuck you. I know, fuck you. Eu acho que foi realmente o Cooper, o Bad Cooper, que mandou fabricar. Eu acredito que provavelmente a Diane tá morta, a Diane de verdade, ou então ela está aprisionada em algum outro lugar, né? Mas eu acredito que foi o Bad Cooper que mandou fabricá-la para colocá-la nessa missão, entendeu? Para ela se substituir a Diane de verdade e aí matar o Gordon, né, e os outros agentes. Sim, eu também acho que é isso, porque se confirmou, né, que todas essas mensagens que ela vinha recebendo era dele. Então, ele provavelmente deve ter sido a pessoa o Tupa que criou outra Tupa. E agora e a gente já tinha, né, feito essa pergunta, mas aí volta a esse questionamento de quem é Tupa, o que é Tupa, porque são duas coisas, acho que muito fortes nesse episódio, que é isso, Tupa, pra gente ficar atento ao quem são, o que fazem as tupas, e a questão da eletricidade, porque todo mundo falou praticamente. E apareceu muito aparelho eletrônico, sabe? Tanto assim, lá no hospital, que eles focaram bastante assim nos aparelhos eletrônicos que tem, né? Também, um pouco antes da Diane entrar e encontrar com os 3, o Gordon, o Albert e a Tammy, o Gordon tava lá parado, né, naquelas cenas que a gente fica só observando o que vai acontecer e esperando, e a câmera percorreu assim, né, um pouco assim antes os aparelhos lá também, deu um enfoque nos computadores, sabe? Tem toda essa coisa do som, então assim, de novo, Tupa e eletricidade. E começou, claro, com o Richard sendo morto lá por pura eletricidade, né? Então, eu tenho a sensação de que o Gordon, ele, com esse aparelhinho, ele consegue escutar esse barulho de eletricidade. E ele meio que percebe que algo ruim está se aproximando. Porque me deu a impressão de que ele sabia que a Diane estava chegando. Porque ele fala, né? Pode entrar, Diane. É verdade. Acho que esse aparelhinho dele, na verdade, ajuda ele a captar esses sinais, essa energia. Eletricidade a gente pode traduzir em energia também.
tem muito a ver, assim, com toda essa mística da história. E nessa cena em que a Diane tá subindo as escadas, tá tocando a versão lá de American Woman, né? American Woman bizarra, que tocou quando o Cooper... Com certeza foi o Lynch no que fez episódio 1, né? Foi, com certeza. O mix aí, né? O remix. Essa música tinha tocado quando o Cooper apareceu pela primeira vez, né? O Bad Cooper, no primeiro episódio. Era a música dele. Bom, em seguida vamos para Roadhouse, onde temos ninguém mais, ninguém menos que Ed Vedder se apresentando. Edward Louis Severson terceiro. O terceiro eu não lembro, mas são 3 nomes, né? E é o nome de batismo do Ed Vedder. É o nome de batismo dele. E canta uma música que tem tudo a ver, né? A letra ali. Sim. Fala eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Quem eu era, nunca mais serei novamente. Exatamente. Tudo a ver. Nossa, e a voz dele... eu sou apaixonada. Porque, assim, acho que não existe uma pessoa com uma voz, sabe, tão tocante. Eu também sou incrível. E, assim, eu sou muito feliz de poder ter visto ele ao vivo, assim. Nossa, realmente. Porque, sabe, é uma coisa Aquele show de outro foi emocionante, mundo. né? Aquela voz dele é assim, um dom divino mesmo, sabe? E você vê que ele não precisa nem forçar muito, né? Ele toca ali um violãozinho e sai aquela coisa, da garganta. E olha o luxo, né, a que David Lynch se dá de ter não só ter o Ed Vedder na série, cantando uma música, pelo que eu entendi, nova, e abrindo essa cena que vai se desdobrar em algo ainda mais revelador. Porque quem chega no Roadhouse finalmente, e aí nós dizemos finalmente mais uma vez, né, nesse podcast, sobre esse episódio, que é Audrey com Charlie. Né? Desde que ela voltou a série, ela vinha falando de ir pro Roadhouse e encontrar o tal do Billy. Saiu da situação Buñuel de estar presa sem estar presa e chegou finalmente. E aí? Aquela cena linda, né? Eu achei maravilhosa aquela cena dela dançando, porque Audrey's Dance. E é engraçado, porque a gente pode fazer esse paralelo, porque ela chega, ela volta, a gente tá falando finalmente, como a gente falou finalmente pro Cooper, e o Cooper tem a sua música, e ela também tem a sua música, quando ela reaparece, né? Assim, a livre. Música, né, daquela dancinha que ela fez lá na primeira temporada, né, dançando lá na cafeteria. Né? E aquela música que é composta também pelo Ângelo Badalamenti, né? O tema da Audrey. E, cara, ali é uma cena muito, assim, de sonho, né? Total. Porque aquilo ali... todas as pessoas abrem, né, o espaço para ela poder dançar. O cara anuncia... Agora vamos, né, pro número da Audrey, né? A dança da Audrey e tal. Então ela fica surpresa, assim, né? Ela não estava esperando aquilo. Então a gente tem isso aí, começa uma briga no meio da performance dela. Quebrou completamente ela assusta, o clima. Né? Vai correndo pro Charlie, fala, me tira daqui. E aí? E aí a gente tem aquela cena de outra Audrey em outro lugar, muito rapidamente. E tudo branco. E ela olhando para um espelho em desespero, né? Então eu acho que aquelas teorias que a gente levantou e que também foi levantada na internet, de que ela tá em outro lugar, né? Que ela tá presa de alguma forma, ou talvez ela ainda está em coma e ela está sonhando com isso tudo, isso é o inconsciente dela, tá ficando mais forte. É um manicômio, um é hospital, não se sabe, porque é um plano fechado, né? É um plano muito fechado.
apesar de que você repara que é tudo branco. Por ser tudo branco, poderia ser um hospital. E ela tá com cabelo diferente. Tá né? sem maquiagem. Né? Aparentemente ela tá realmente numa espécie de uma instituição. Se é psiquiátrica ou se é outra coisa, a gente ainda não sabe. Se ela pode ter acordado do coma também, como Cooper. Não sabemos, né? Ela devia estar nesse sonho, né? Enquanto ela tava lá dançando, lá no Roadhouse e tal. E aí ela acorda, porque aconteceu aquela ruptura, né? Foi muito abrupta quando o cara chega e ele até fala, minha esposa, de novo, mais uma briga de homem. Monique, né? Um nome assim. Uma coisa estranha. É um nome que eu não tinha escutado ainda. E aí ela toma aquele susto quando esse cara vai pra cima do outro lá. E aí acontece mesmo essa ruptura. Então talvez ela tenha acordado acordou, mesmo. Né? Agora, a dúvida que está surgindo agora é: será que todas as cenas do Roadhouse eram um sonho? Pois é, pode ser. Será que tudo que a gente está vendo é um sonho da Audrey? Estava se passando na cabeça da Audrey? Pois é, porque inclusive muitas das meninas que sentavam lá naqueles bancos lá falavam de Billy, né? Que era algo que ela também falava, assim. Exato. E todas falavam de alguma violência, sabe? E ela teve esse filho, Richard, com o Dark Cooper, que com certeza deve ter estuprado ela mesmo. Então, sabe? Ela... Olha, eu tô pensando nisso agora. E ela... Isso pode muito ser um sonho dela. Vamos nos lembrar. E voltando nessas coisas da violência, sabe? Vamos nos lembrar de Cidade dos Sonhos mais uma vez. Pois é. Que seria um spin-off de Twin Peaks com a Audrey. Com a Audrey. Olha só. A Audrey é uma personagem muito importante, gente. Eu acho assim, não descarto. Mas, honestamente, eu acho improvável. Não acho que teremos mais 2 episódios para mostrar que tudo que a gente viu até agora era um sonho da Audrey. Eu não acho que tudo, mas eu acho que assim, não diria um sonho, mas coisas que estavam acontecendo na cabeça dela enquanto ela estava lá. Mas eu acredito que é forte a teoria de que no bar seja. No Roadhouse, sim. Entendeu? Aí eu sou... tendo a acreditar também. Até porque eu tô fazendo essas ligações com as conversas, sabe? No bar ali. Pois é. E nos créditos, aquela coisa, né? daquela menina no episódio anterior, sabe? Também super estranha, ela ali, abaixada entre os caras, assim. Enfim, aquilo tem muito um teor de sonho, sabe? De alucinação, de inconsciente. Sim. Então, por isso que, assim, faria sentido pra mim se ali no Roadhouse fosse parte do inconsciente dela. Agora, toda a série, acho que não. É porque, ao mesmo tempo, tem cenas ali que aparece o James com o amigo dele lá que tem a mão verde. Né? Foi no Roadhouse. Foi. Então... Mas às vezes e dali eles vão pra delegacia, né? Dali eles interagem lá com o núcleo que nós, aparentemente, supomos, né, que não faça parte desse sonho, né? Então tem um trânsito aí de personagens no Roadhouse também. A Shelley já tinha aparecido lá. Pode ser Tulpa também. Pode ser. Pode ser uma Tulpa da Audrey. Mas tem uma dica também nos créditos, né? Porque os músicos ali estão tocando a música de trás pra frente, como no Black Lodge. Olha aí. Tá vendo? Então, assim, ele deixou as coisas, né, os próximos 2 episódios encaminhadas para uma conclusão. Mas a gente não faz ideia do que vai surgir dali, né? Isso é legal. Por isso que eu acho que esse episódio foi fundamental e necessário, como eu disse no comecinho aqui do podcast, porque ele te dá essa recompensa que nós estamos esperando há tanto tempo, né, para essas coisas que foram resolvidas aqui, e ao mesmo tempo ele não resolve nada,
Não é igual, por exemplo, no Game of Thrones, que nós comentamos, né? Que no penúltimo episódio já tinha resolvido quase tudo. E o seguinte só ia mostrar onde que as peças estavam, né? Sim. Completamente diferentes. Aqui não. Ele realmente preparou tudo, nos deu essa recompensa, né? Deixou a gente feliz, né? E ao mesmo tempo ansiosos pro que vem por aí. E aí, realmente, estou esperando uma conclusão pro que vem se desenhando até agora. Pelo menos a história do Cooper, né? Talvez a gente não tenha uma explicação do que é o Black Lodge, do que é o White Lodge, se isso vai sumir, vai desaparecer, etc. Né? Mas, o que são os barulhos no hotel. Mas eu acho que a história do Cooper vai se concretizar. Tem também essas pessoas que foram surgindo aí nos diálogos, que a gente não sabe quem são, a Judy, o Billy. Esse negócio da Blue Rose, né? Eu acho que tem mistérios ali que vão ficar sem resposta mesmo. Mas essa trama principal acho que ele vai fechar. Mas o Blue Rose é aquele caso que eles descobriram a Tulpa. Que seria a Tulpa, que a Temi aprende lá direitinho. É porque o negócio do Major Briggs são coisas que a gente ainda não tem muita noção, né? Não. O que significa exatamente aquilo. A Naido também. A delegacia. Aliás, eu retuitei isso. Pode ser uma coincidência, né? Ou não. Mas Naido, de trás para frente, é quase ou Diane. Tá com cara de ser coincidência, mas tudo bem. Enfim. Uai. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. E ao contrário do Cooper, eu não sou o FBI. Perfeito. Aliás, foi ótimo ele falando. Foi. Eu sou o FBI. Demais. Olha, nos Estados Unidos nós teremos aí uma maratona das 18 horas completas de Twin Peaks. Vão reprisar o episódio 1 até o 16 e já vai emendar a partir das 9 da noite de domingo o 17 e o 18. Fantástico, né? Pena que aqui no Brasil a gente não pode fazer isso agora, porque a gente não sabe que horas exatamente a Netflix vai disponibilizar os episódios. Parece que é no final da madrugada, né? De manhãzinha já está disponível. Mas acho que somente depois que nós teremos realmente a chance de ver tudo, né, em sequência. Mas tá bom, né? Acho que vai ser uma experiência tão legal quanto. Mas aguardemos então, Raquel. Segunda-feira teremos a chance de ver o final de Twin Peaks. E aí a gente vem para fazer as últimas considerações no Cinematório Café Expresso. E como adiantamos no episódio passado, algumas semanas aí para frente, né, em setembro, teremos um mesão Twin Peaks, em que a gente vai falar não só sobre a terceira temporada, mas sobre toda a série, as 2 primeiras temporadas, o filme, né, livro, o que for, a gente vai comentar. Tudo que der na telha. O livro eu tô supondo, eu nem sei se os nossos convidados leram o livro. E tudo que couber no tempo também, né? Exatamente. Vão ser 18 horas de podcast falando sobre Twin Peaks. Eu acho que é capaz de dar, inclusive, se somar todos os expressos mais esse podcast, vai dar 18 horas. Nossa, se desse, ia ser uma coisa maravilhosa, sabe? Uma coincidência linda, cabalística, mística e etc. Eu ia até mandar um e-mail pro David Lynch falando, olha aqui, deu exatamente 18 horas. Você não acha que isso significa alguma coisa? É isso então, pessoal. Continuem debatendo aí, hein, nos comentários do nosso podcast, para a gente ter essa última semana de teorias, expectativas, especulações e o que for mais, para a gente chegar tinindo na season finale de Twin Peaks. Chegar tinindo, isso aí, galera. Até o próximo. Fiquem ligados. Estamos na reta final
ansiosíssimos. Beijos. Tchau. Grande abraço. Até mais. Tchau.